Olá, sou a Elisângela e estou fazendo essa pequena videoaula para ajudar a fixar o conteúdo. Bora começar? Essa pequena videoaula terá como temática o cangaço. Bem, o que foi o cangaço? O cangaço foi um movimento que aconteceu no Brasil, mais especificamente na região Nordeste, entre os séculos 19 e 20. Essa região ela era dominada pelos coronéis, pois por possuir grandes riquezas, eles conseguiam subjugar os mais pobres. Além disso, eles utilizavam do voto do cabresto. O que era isso? Eles determinavam em quem a população podia votar, para tentar, dessa forma, eleger os seus representantes políticos. Outro problema era que as políticas públicas não eram suficientes, o que mantinha a população ainda mais em situações precárias, pois a seca fazia com que eles passassem por fome e sede, pois os rios eles secavam, as plantações morriam, os animais também. E os pequenos proprietários não tinham condições de manter suas terras, o que faziam com que eles vendessem, inclusive para os coronéis, em um preço bem mais barato. Outro problema era a falta de emprego. Com a falta de emprego, os nordestinos teriam que fazer uma migração, onde iria ou para São Paulo ou para Mato Grosso, para outro estado. Esse misto de situação levou a grupos de nordestinos a se reunirem, tornando-se nômades, com o objetivo de sobreviver a partir da violência e de furtos. Eles utilizavam roupa de couro para se protegerem dos espinhos da vegetação da caatinga e para poder suportar a grande insolação que apresenta no Nordeste. Outro fator é que não era somente os cangaceiros que eram tão agressivos. Policiais e coronéis também utilizavam da força para subjugar os mais desafortunados. Isso, infelizmente, era uma coisa comum para aquela época. Mesmo que possamos dizer que alguns cangaceiros se reuniram como forma de protesto ao coronelismo, não podemos generalizar, pois o tão conhecido Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, ele não se importava em ter como amigo policiais, coronéis e comerciantes que pudessem lhe ajudar. Outro ponto importante para destacar trata-se da entrada da mulher no cangaço, pois antes o cangaço era puramente masculino. Isso veio a mudar quando Maria Gomes de Oliveira, a famosa Maria Bonita, entra no bando de Lampião para ficar com seu amado. Assim, outros fizeram a mesma coisa, trazendo suas mulheres para o seu bando. Mas, infelizmente, também acontecia de cangaceiros pegarem forçadamente uma jovem para ser sua parceira. Mas, uma pergunta, quem eram os que ajudavam os cangaceiros? Os que ajudavam os cangaceiros se chamavam coiteiros. Eles poderiam ajudar por medo ou não. E geralmente poderia ser pessoas simples ou poderia até mesmo ser os coronéis, como já foi dito antes. Tanto os que são de classe mais pobre como de classe mais ricos são chamados de coiteiros. Diferentemente dos coiteiros, tinham os volantes. Os volantes poderiam ser policiais ou simplesmente pessoas comuns ou que antes eram bandidos e voltou-se de lado e passou a caçar os cangaceiros, ou eram pessoas normais. Essas pessoas tinham o intuito de procurar esses cangaceiros para matá-los e conseguir seus ouros. Era como se fossem caçadores de recompensa. Mas tem uma coisa, os volantes eles não conheciam muito as estratégias para lutar na caatinga. E isso os prejudicava. Mas isso veio a mudar quando, a partir de um tempo, eles começaram a treinar igual aos cangaceiros. E isso fez com que igualasse as lutas. E podemos citar também os principais nomes do cangaço. São eles: Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, tem o Corisco, tem o Jesuíno Brilhante e tem o Antônio Silva. Agora, como foi que aconteceu o fim do cangaço?
O fim do cangaço se deu no governo de Getúlio Vargas, no ano de 1938, com a morte de Lampião e Maria Bonita. Após a morte deles, o cangaço passou-se a se enfraquecer. E isso só foi possível graças ao investimento na polícia militar e no rechaço aos coronéis corruptos que os apoiavam. Vamos conhecer agora um pouco sobre a história e vida do Lampião. Lampião, ele nasceu em 7 de julho de 1878, na cidade de Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Ele possuía 8 irmãos e era o terceiro filho da senhora e do senhor Ferreira. Ele era uma pessoa comum, que trabalhava na roça, que cuidava de gados e que vendia os seus produtos em estados vizinhos e cidades do entorno. Mas o que aconteceu para Lampião entrar para o cangaço? Isso foi em razão de roubos de cabra por parte de um morador da família de José Saturnino, o que resultou em uma intriga entre as famílias, sucedendo assim na morte do pai de Lampião. Para vingá-lo, ele entrou no grupo do cangaceiro Sebastião Pereira, que passou 2 anos, e reza a lenda que ao atirar, iluminava o local, que fazia com que lembrasse um lampião. Outra versão trata-se de que um amigo perdeu na negrume da noite um cigarro, que para ajudá-lo, ele utilizou de sua arma para atirar e iluminar a área. Agora, quanto ao seu grupo, ele tinha em média entre 15 a 50 homens armados, mas já chegou no total de 200. Agora, como ele mantinha? Ele tinha a ajuda dos mais ricos, mas também roubavam daqueles que não contribuíam. Agora, sobre as ações do seu grupo. Eles chegavam a sequestrar crianças, a marcar o rosto das mulheres com ferro quente, a incendiar fazendas. Também eles estrupavam coletivamente as mulheres e quando iam roubar uma cidade, eles cortavam o cabo do telégrafo, que era o meio de comunicação da época. Cortando o cabo do telégrafo, eles impediam que a cidade rogassem por ajuda. Voltando ao chefe do bando, não podemos esquecer que ele ficou conhecido como o Rei do Cangaço. Ele se dizia ser católico e era um grande devoto do padre Cícero. Em 1930, Maria Bonita, já casada, decide abandonar tudo e entrar para o cangaço para ficar com um homem que se dizia ser apaixonada. Isso, estamos falando de Lampião. Agora, quanto às suas vestimentas, podemos dizer que ele sempre estava arrumado, adorava usar joias e utilizavam de bons perfumes, estando sempre bem perfumado. Agora, sobre ser fotografado e filmado, ele deixava. Era um dos únicos cangaceiros que se permitia. E isso ajudou para contribuir para formar sua lenda no Brasil e no Nordeste. Voltando novamente para o fim, o bando de Lampião tinha 30 homens e 5 mulheres. Eles foram atacados inesperadamente por uma tropa de 48 policiais, que continham 4 metralhadoras, o que deixou o bando acuado. No total, o tiroteio durou por volta de 10 minutos, e os que não escaparam foram mortos e decapitados. Inclusive, Maria Bonita ainda estava viva quando cortaram-lhe sua cabeça. Os que escaparam desistiram dessa vida, mas continuaram a ser caçados. E o Corisco, o último homem desse grupo, é avistado em 1940 pelos volantes e é atacado e morto em sua casa. Lampião, em sua jornada a Mossoró, Marcelino Vieira acaba sendo palco de reabastecimento do bando. Essa história teve início com o malfeitor coronel Isaías Arrudas, do estado do Ceará, que apresentou Lampião a Marcilon, de nome Antônio Leite Benevides, cangaceiro que atuava no estado do Rio Grande do Norte. Eles tinham uma grande pretensão, que era realizar um grande assalto a Mossoró, que naquela época já tinha 20 mil habitantes e já era uma cidade próspera. A caminhada dentro do estado do Rio Grande do Norte iniciou na madrugada do dia 10 de junho de 1927. E junto a Lampião estava o cangaceiro Marcilon, que os guiava, pois ele era conhecedor dessas áreas. E uma forma de evitar a polícia era ir entre a vegetação e longe das estradas.
A primeira parada foi na casa de José Leite, pai de Macilon e do cangaceiro Pinga-Fogo. Este e mais outros potiguares passaram informação ao bando, e ao longo de todo o trajeto, coronéis e pessoas simples foram vitimadas. A exemplo, temos um refém que serviu como guia. Este era o senhor Francisco Galdino. A entrada no município de Marcelino Vieira se deu pelo sítio Panati e Juazeiro, e eles tinham uma estratégia, era dividir o grupo em bandos de 2 a 3 cangaceiros para roubar uma maior quantidade de casas. Um senhor, Antônio Florencio de Souza, teve sua casa arrombada quando estava na sala a sua família. Eles queriam dinheiro a todo custo, mas só ficaram contentes quando acharam uma pistola e um cartucho com 18 balas. Na memória do que aconteceu no Juazeiro, destaca-se roubo de dinheiro e objeto. Mas, na residência de Manuel José da Silva, além de roubar, eles queriam sequestrar sua filha, que na época tinha 18 anos. Além disso, um agricultor que estava caçando para alimentar sua família encontrou-se com um bando e foi roubado dele a sua espingarda. Logo depois, eles se interessaram pela fazenda de Francisco Tomás de Aquino, uma vez que ele era um dos homens mais ricos da região. Contudo, Lampião se encontrava preocupado, pois estava se propagando a notícia de sua localização. No sítio Caiçara, os bandoleiros atacaram o Antônio Dias de Aquino com o propósito de conseguir armas. Com medo, ele disse que as armas estavam tudo na Vila Vitória, atual Marcelino Vieira, e que nela tinha 60 soldados. Mesmo que ele tenha dito isso com medo, não deixava de ser verdade, pois o coronel José Marcelino estava se preparando para atacá-los. E isso iria entrar para a história, pois Marcelino Vieira seria a primeira cidade a combater civilmente um bando. Haviam pessoas comuns prontas para combatê-los e exatamente 20 soldados. Com esse número, necessitaria de automóveis. Com isso, foi pego um de um farmacêutico de Pau dos Ferros e mais 2 de comerciantes de Alexandria, totalizando em 3. E temos que lembrar que naquela época era muito difícil automóveis, pois era uma coisa nova na região. Logo se dirigiram para o sítio Caiçara, mas como os carros faziam muita zoada, os cangaceiros já sabiam de sua chegada. O tiroteio durou em torno de 30 minutos, mas os cangaceiros estavam em maior número e era treinado na guerrilha da Caatinga. Foram mortos um soldado de nome José Monteiro de Matos e também um cangaceiro de nome Azulão. Ambos foram deixados no lugar do tiroteio, mas só apenas no dia seguinte o coronel e mais alguns cidadãos foram até o local e se depararam com os corpos. Hoje, a área onde ocorreu esse famoso confronto está submerso com as águas do açude que abastece a cidade de Marcelino Vieira. E em 1961, foi erguido pelos poderes locais um mausoléu em homenagem ao soldado morto no confronto com um bando de Lampião. E até hoje é realizado missas em sua lembrança. Fim, pessoal!